Pintor marginal, poeta das tintas, artista maldito. Estes são alguns sinônimos de Paulo Camargo, que representam nos quadros a estética da mazela social. Para mergulhar nas milhares de obras de Paulo Camargo, a gente precisa ter muita coragem para enfrentar a miséria humana. É isso mesmo, Paulo? É isso aí. Por que a miséria humana nas tuas obras? Obrigado por aceitar o convite e passar aqui pelo da janela para falar um pouco do teu trabalho. Por que a miséria humana? O que te atrai esteticamente na condição humana do ser humano, Paulo? Já começou a gravar? Já começou, pode falar. Então, o que me atrai? Praticamente não é nada de bonito. O que traz é o elemento humano, o sofrimento humano que se leva milhares de pessoas a passarem fome na vida. A foto de um estado social que dê apoio, que se anda pela cidade, você vê milhares de pessoas jogadas pelas ruas, dormindo em banco de jardim, passando fome, pedindo, às vezes roubando, se viciando em crack, em maconha, e uma série de coisas. Isso simplesmente vai destruindo a condição humana. A dignidade humana nesse inteirinho vai sendo jogada no lixo também. Então, quando eu pinto isso, é tentar reverter da miséria, mostrando o caráter, a dignidade do ser humano está sendo assim, espoliada e perdido. Eu já vou te fazer uma provocação, logo na abertura da nossa entrevista. A gente ouve muitos artistas, muitos teóricos dizerem o seguinte, que a fome, a pobreza, a miséria, esteticamente é bonita e automaticamente talvez seja mais fácil você retratá-la do que de repente você retratar uma realidade mais doce, as coisas mais amenas. Qual que é a tua opinião com relação a isso? A minha opinião disso aí, Cristina, que a beleza não está na beleza física das pessoas, está, porém, na condição como ela existe, porque existe, as motivações que dão condições dela viver bem ou mal. Se a pessoa está vivendo mal, não é porque ela quer. Embora na simplicidade, uma pessoa simples, ela transmite muito mais pureza que uma pessoa bem vestida, digamos, vestido com terno, cheio de beleza estética externa. O ser humano pobre ele é mais puro, essencialmente. Nós estamos falando da função da arte, nós estamos tocando aí também que existe uma necessidade que a arte, ela tenha que levar alguma coisa, alguma mensagem, ela tem que ter uma função também, ela não pode ser arte pela arte. Nós estamos falando disso agora também, Paulo? Estamos, exatamente isso, que a arte, no caso, para mim, é levar uma mensagem ao povo em geral. Não é apenas uma coisa contemplativa, que é bonitinho, que para decorar um salão, não é nada disso, é apenas para mostrar justamente o lado que eu debato, a condição da espécie humana, isso é fundamental. Se tirar isso da minha parte, assim, eu não sei pintar outra coisa, vou pintar o quê? A pintura abstrata. Você começou a pintar com 8 anos. É, mais ou menos assim. Desde essa época, você já tinha consciência de que essa mazela social, que essa miséria humana já te tocava? Ou isso foi intuitivo? Não, eu sou filho da miséria, por causa disso. Porque quando eu tinha 8 anos, eu não tinha sapato para ir na escola, não tinha caderno. Normalmente sentava na última cadeirinha da classe de aula. Às vezes com um caderninho de desenho, o máximo que eu tinha era isso. E como eu não tinha livro de português, matemática, outras matérias, falei, vou ser pintor na vida, isso já estava decidido. Que eu não precisaria de escola, de professores da aula de arte para ser pintor. E aí você começou a fazer teus traços? Daí eu comecei a fazer desenho, como faz toda criança, desenho, bichinho, tal, as coisinhas. Até com 14 anos já trabalhava em fábrica de frame de silk screen. Tá, mas aí você desenhava, você trazia já uma estética dessa representatividade nos teus primeiros traços? Você não tem esse material, né, Paulo? Não tem, mas lembro, num professor de matemática que ele estava dando aula, ele desenhou uma mão na lousa segurando na terra. Eu, como criança, desenhei melhor que ele. Eu mostrei, o teu desenho foi melhor? Foi melhor. O professor, ele olhou e falou, você vai ser artista, pô, não tem jeito. Embora a gente não tenha condições de pagar uma escola para você, se tivesse, pagaria, mas não tem, mas você vai ser um artista. Então já estava definido isso aí. Você, desde os 8 anos, então, você nunca deixou de pintar? Nunca.
e nem de desenhar. Por isso que a gente falou de milhares. Eu comecei a perguntar para você aqui, ó, quantas obras, Paulo? Mais de 1000? Você falou assim, ixi, milhares, né? Você tem acervo na sua casa, que a gente sabe, que conhece. Você tem muitos compradores das suas obras? Qual que é a relação das pessoas com o teu trabalho? Aqui eu estou falando da estética do teu trabalho, admiro o teu trabalho, mas qual é a relação de valor da tua obra que você tem? Você diz valor econômico? Econômico, porque você vive disso. Vivo disso. Você é um artista, você trabalha pintando. Então, isso aí, Cristina, que eu coloco sempre um valor mínimo, que eu preciso vender um quadro, não que eu queira vender, se eu tenho necessidade de vender, porque eu preciso almoçar e comer amanhã. E reverter esse dinheiro também em material para pintar outros quadros. Então eu sempre coloco um valor mínimo para ter a possibilidade de alguém comprar, sabe? Até outro dia estava um sujeito brincando, motorista de táxi, estava me levando para cá, estava chovendo muito, ele falou, pô, tenho tanta vontade de comprar um quadro teu, mas não posso. Falei, qual é a proposta que você faz? Faz uma proposta que a gente pensa para ver o que resolve, né? Paulo, posso pagar R$100 por mês para você, tá bom? Falei, tá, vai fazendo para você. Você vendeu? Vendi, vou pintar para ele. O que é essa chave pendurada na tua mão, batendo na janela? Me explica essa chave, pra você não perder, né? Tira ela para mim. É para não perder, justamente. Tá, é a chave do segredo. Daí, essa chave aqui daqui. Essa chave aqui vale muito dinheiro, porque se abrir aquilo lá e pegar aquelas obras na sua casa, tem muito dinheiro lá, hein? Você tem que guardar bem. Vai perder essa chave, hein, Paulo? Vamos deixar ela quietinha aqui, ó. Pode ser? A chave do tesouro. É que eu já perdi uma vez. Ó, eu sei. Não, depois você coloca. Ô, Paulo, vamos falar então do tesouro que você guarda na tua casa? Né? Essas chaves aqui, elas guardam, na verdade, um tesouro. Vamos falar um pouco, fazer um resgate aí do teu processo de produção, né? Você não deve ter, pelo pouco que eu te conheço, nenhuma regra para produzir. A hora, quanto tempo você fica, o estudo que você faz. Como é que funciona esse processo de produção em você? Então, esse processo, Cristina, primeira coisa eu tiro um desenho. Deixo a cabeça girando, pensando. Você pega uma motivação. Se eu vejo uma coisa grave que ocorreu, feriu algum ser humano, aproveito aquela imagem e vou trabalhando com ela mentalmente. Não importa. A hora que essa imagem te toca, a hora que você parar, estiver na tua casa, ou você costuma fazer isso às vezes na rua, ou não? Só dentro de casa? Não, é possível. Não? Não, porque o trabalho é muito pensado, muito elaborado no desenho. Trilha sonora? Tem música, sempre tem. Eu sei, porque aquela vez que nós gravamos, né, tem uma trilha maravilhosa que na época nós ouvimos, você estava trabalhando lá. Aí você faz lá, é o criador e a criação. É isso, junta tudo. Que eu vou juntando mentalmente a música, o som e a imagem com o desenho. Normalmente, o tamanho, né, a proporção dos teus desenhos é mais ou menos igual ao do livro? Ou maior? Ou depende? O desenho, digamos, isso aqui pode transformar isso aqui em quadros. Adorei, tem um cachorro aqui, ó. Então, esse tem cachorro e tem um burrinho, tá vendo? Bem que eu abri. Posso transformar isso num quadro na medida que eu quiser, com 1,5 metro de altura, esse 2 não é o Don metros. Quixote, é? Não. Tá parecido, achei ele parecido. Pode ser que tá disfarçado. Pode ser, né? Como é que é? Desculpa, eu te interrompi, pode falar. Como é que é? Então, esse processo pode transformar isso num quadro. Passar isso para 1 metro de altura, sempre na proporção. Tá, na proporção, mas a minha pergunta para você é assim, ó. Os teus desenhos, você faz ele dependendo do desenho, você faz um determinado tamanho. Aqui você padronizou, aqui são 80... que são o tamanho todos iguais. Aqui você fez 80 desenhos, ilustrações, especialmente para o Portal dos Desabitados, né? E você estava me dizendo que desses 80 desenhos, você está começando a pintar um. Você tem 8 quadros referentes ao mesmo tema. Montado tem 10, tem 6 prontos, 6. E tem mais 4 para pintar. 4 para pintar. Você fez alguma referência de selecionar os 14 que você transformou? Que eu sei que são muitos para pintar, mas assim, qual que é a leitura que você faz? Não, isso eu peguei mais ou menos aleatoriamente, que é a pessoa que o desenho que mais tem força, assim, de imagem. O que é o Portal dos Desabitados? Portal dos Desabitados. Além dessa dor intensa que você passa, né, no que você escreveu aqui, eu cheguei a ler algumas partes do livro, é dolorido, né?
É como mergulhar mesmo nos teus trabalhos, né? O que é que você traz? O que você quis trazer com essa obra, Paulo? Por que a obra escrita? Então, porque a maioria dos fatos relatados aí praticamente eu observei todos. Não é ficção. Você viveu? Vivi. Você viu, presenciou? Presenciei. Não tem a ver com a tua vida? Ou tem também? Não. Tem fatos aqui diretos ligados a você? Tem fatos, estão direto comigo. Tem, né? Tem. Então tem um fato aí que eu ia indo para São Paulo e ocorreu um acidente perto de Pirassununga, um caminhão de boia fria. Que estava molecada, acho que era 6 horas da manhã, por aí, 5, amanhecendo o dia. Aquela serração. E um caminhão veio, tinha 4 crianças, cabecinha por lá de fora, assim, olhando para a avenida. E veio um outro caminhão de frente e arrebentou 4 cabeças das crianças ali, sabe? Então parou o trânsito inteirinho, parou tudo. Começou a parar ônibus, parar carro, e estava aquela tragédia imensa, sabe? As mães da criança, pegou uma criança com a criança sem cabeça no braço, ela gritava tanto desespero no meio da avenida, e o outro deitadinho no chão também, sem cabeça. Os pais das crianças ficaram tudo ali num desespero tão grande. Quando foi isso, Paulo? Faz tempo? Acho que eu não sei, data, isso, coisas. Não, tudo bem, o quê? 1 ano? Coisa de ano? Coisa de 2 anos? Coisa de 10 anos? 10 anos. 10 anos, tá. Eu estava indo para São Paulo, numa exposição, lá eu ia no MASP. Pois quando eu percebi, Cristina, quando se pergunta se me envolve, eu sou meio duro, assim, tanta brutalidade pela vida. Quando eu entrei para o ônibus, eu não aguentei ver mais aquilo, daí eu percebi que eu estava chorando. E fui chorando até São Paulo. Eu ia no museu, falei, não vai dar, vou voltar. Eu não tinha condição nem de descer o ônibus. Aquilo arrebentou e eu vi naquele grito, acho que eu ouço aquele grito até hoje, as mães gritando com a criança no colo. Depois pensando ao mesmo tempo, a mãe das crianças vão levar, trabalhar cortador de cana. Agora se imagina o sofrimento dessas mães. Enterrar as criancinhas, e lá cortando cana no meio de chuva, imagina a dor que estavam passando ali. E praticamente é indiferente a maioria das pessoas que estavam transitando ali. Tem muita gente que nem parava o carro, passar direto. Não, para não ver, né? Para não ver. E mesmo porque também uma série de coisas que a gente não cabe aqui. Então, Cristina, isso eu não tenho prazer em ver, mas me afeta, eu falo, eu me forço a ver, eu falo, eu tenho que ver isso aqui. Se está ocorrendo, está na minha frente, se eu deixar de ver, eu estou negando minha presença física também no momento. Mas não é você trazer muita amargura para o teu interior? Não, não é trazer, eu estou ali como observador. Se dói para uma pessoa, dói para mim também, ué. A mesma dor que está batendo no pai e na mãe, também me dói, também. Podia ser o pai de uma das crianças, ou poderia, talvez, se uma criança tivesse morrido ali no ato, ué. Eu não faço diferença de um corpo para o outro. O artista, para colocar no papel uma obra, ela tem que nascer necessariamente da dor? Para ser uma boa obra? Não, normalmente todo ser humano já nasce através da dor na hora do parto. Já nasce chorando. O nascimento já é feito de dor. A gente vai dar um intervalo rapidinho e a gente volta para continuar no Portal do Desabitado e todas as obras, tá bom? Paulo, me fala aí, como é que é a história da cor? Então, a cor, Cristina, quando você pode pegar uma forma num desenho muito bruto, o conteúdo do desenho muito bruto, mas transforma com tantas cores que às vezes engana um pouco a dor, o sofrimento que o quadro leva. A cor engana a pessoa. E às vezes utiliza isso como subterfúgio para não chocar muitas pessoas. É uma ferramenta para você driblar esteticamente algumas denúncias que você faz para ficar mais ameno. Então, às vezes você coloca uma criança esquelética, mas você consegue com a cor atenuar aquela questão, exatamente, é isso, né? Sei. Me fala uma coisa, aproveitando já que você tocou nesse ponto, o teu material de produção é o mesmo? A mesma tinta, os mesmos produtos?
você continua utilizando? Os o pó de serragem para dar textura, a tinta de parede e, claro, a produção da tela. Mas a produção da tela veio depois. No início você comprava as telas. Não, no início, quer dizer, no início quando tinha 16, 17 anos. Quer dizer, era adolescente. Você comprava as telas? Comprava a telinha pronta, que não tinha um preparo para fabricar uma tela. Quer dizer, eu ia fazer uma telinha comum, um paninho comum. Depois, com o tempo que eu fui descobrindo que fabricando ficaria melhor que eu estava comprando, sabe? Então, daí descobri um meio de fabricar as próprias telas. Então, você fabrica as telas, você faz o papel de artesão, na verdade, da produção. Artesão, né? Marceneiro. Marceneiro. Até a moldura também? Tudo. Você faz o tamanho, pede para recortar e depois você faz a colagem, você mesmo? Eu preparo tudo. Fabrico a tela do começo ao fim. E depois ainda, quando a tela está pronta, tem outro ponto. Por além de ser o desenhista ou pintor, ainda vou ser o vendedor da tela. Você faz o serviço completo, né? O teu processo de produção vai desde a criação da obra, que é a tua essência, que aí não tem jeito de aprender, né, Paulo? Aí é sua, aí depois vem um processo nessa produção, aí vender. Pois é, até um sujeito de casa começou a rir, eu estava pintando, começou a rir de mim. Falou, Paulinho, aqui isso é uma mini indústria, né? Você faz tudo. Mas por que você não passa esse processo de venda para outra pessoa? É fácil vender suas obras, as suas próprias obras? Não é fácil, o difícil é ter alguém que entenda e que saiba vender. Aí então, que é difícil. É um outro processo dolorido para você. Que não tem. Não é outro processo dolorido? Muito dolorido. Que história que é essa? Que você vendeu o Don Quixote pro Odônio, e o Odônio até colocou naquele artigo lá, e teve um dia que se arrependeu e falou que era o Don Quixote de volta. Que história é essa? Você tem essa mania de vender e depois arrepender? Não, é muito... Você é colecionador das suas próprias obras? Não é bem assim, Cristina. É que às vezes faço. Don Quixote que fiz, tá? O Odônio era para mim, não era para venda. Aí ele te convenceu a vender? Chegou em casa, olhou, tem um, tem dois, tem três, falou, quero esse. Pode frio, justamente. Então ele não contou a história direito. Justamente, é esse que eu fiz para mim. Fiz me esculachando também, de bermuda, chinelo, camiseta. Falei, vou fazer o Don Quixote aquele quadro. Do jeito que eu gosto, do jeito que eu sou mesmo, né? Então é um autorretrato? É um autorretrato. Comecei a brincar, falei, eu não gostaria de vender, mas no momento estava duro, falei, olha, sou obrigado a vender. Aí você vendeu, depois você queria pegar de volta, ele não deu. Não, pegar de volta não, falei, olha, se houver a possibilidade de trocar. Claro, se fazer o tal, pegar de volta o quadro, de repente se topa, vamos trocar, a gente troca, tudo bem, mas tá com ele, deixa com ele. Ele não aceitou, ele não aceitou. Lá não abre mão daquilo nunca. Né? Paulo, nesse processo entre você fazer a produção da tela, da moldura, entre a pintura, eu estou falando em média porque eu sei que cada obra demanda um tempo, mas a média? A média se diz assim, de tempo que a produção... Para você, desde a criação, né, do desenho, digamos, depende, em média. Depende, digamos, se a gente pegar um quadro, tem uma medida, digamos, de... Esse daqui, ó, que é a capa do portal. Qual que é o tamanho desse quadro? Deve ter 1,20 m. Deve ter 1,30 m por 1,20 m, mais ou menos. A tela, isso que é desenho. Até preparação da tela, comecei a desenhar, preparação com a moldura, tudo dá média, no mínimo 15 dias. Trabalhando direto, né? Direto que você fala o quê? Desde Teus períodos de trabalho é noite ou não? Não, desde que eu preparo a tela, estico, então dou uma mão de serragem, tinta branca. Então, mas qual que é a média de horas por dia que você senta, que você se debruça sobre um trabalho? Não, é média de 14, 16 horas direto. Sem parar. Sem parar? Sem parar. A hora que eu ainda marco no relógio, vou começar a pintar, falar agora, eu marco a hora que eu paro. Você tem obras que você iniciou e desistiu, que você está fazendo e parou e tem que voltar? Como é que é essa história para você? Você começa, vai começo, meio e fim? Meio e fim. Enquanto não terminar, não sai de perto da tela. Enquanto ela não está pronta, ainda levo ela para o quarto. Põe ela em frente à cabeceira da cama e fico lá olhando. Durmo com a tela, acordo com a tela vendo. Acordo já trabalhando. É uma espécie de obsessão em concluir. Não me separo na tela, enquanto não estiver prontinha. Agora, se estiver pronta, eu viro ela de costas, parto para outra. Agora, Paulo, como é que você... Claro, por exemplo, a exposição lá no Espaço Cultural Bauhaus, né, que abriu espaço para você, teve muita mídia, né, tem pessoas que não têm ideia de que
do teu trabalho, às vezes, até por não conhecer o teu histórico, são as pessoas mais ligadas mesmo à cultura. Mas como é que é esse processo da venda? Né? Você negocia diretamente? As pessoas, quando veem sua obra, elas te procuram? Como é que você traça essa negociação? Essa negociação é muito rara, Cristina. É tão rara que não tem uma história para contar. De repente aparece uma pessoa, viu a exposição, fala, muito raro mesmo. Acho que em exposições assim, se eu fiz 50 exposições, se vender 5 quadros numa exposição é muito. Muito difícil vender um quadro numa exposição. Depois que você vende, qual que é a tua relação com aquela obra? É quase aquela separação... Tirando a do Odônio. Um umbilical. Separou o cordão... Cortou. Esqueço. Você tem ideia de quantas obras você tem com pessoas que compraram? Você tem esse tipo de controle? Tipo assim, eu já vendi tantas obras, como você me disse que você tem milhares, como é que é essa... Então, esse controle, Cristina, que o desenho original, todas as telas que eu pinto, eu guardo. Você tem. Eu estou falando isso baseado no momento em que alguém queira fazer um levantamento do teu processo, do teu trabalho, você tem tudo. E você sabe com quem que está? A maioria sim. A maioria você sabe com quem que está. Agora, o Portal dos Desabitados, Paulo, foi onde você trouxe, né, a tua escrita, né, você passou a obra pintada e a obra escrita sua aqui. A relação com a escrita, para você, foi nova nesse livro? Ou você tem as suas escritas também que você guarda? Não, como é que foi isso? Não, eu sempre escrevi, Cristina, sempre tinha aquela mania de você ficar apaixonado por um amor, você faz uns poemas, escreve um monte de cartas, sempre gostei disso, sempre fiz isso. Mas nunca pensei em fazer um livro. Uhum. Mas como a história do Honório é interessante, o começo, falei, aí dá para fazer um livro. Fala um pouco do Honório, que é a inspiração para a criação do Portal dos Desabitados. Quem é o Honório? Então, o Honório, Cristina, daí pode-se dizer como é que começa o meio de produção. Tá. O que me motiva a criar um quadro, um livro, ou vários quadros? Tá. Eu estava sentado num bar, à tarde, sozinho, pensando na vida, né? Para um sujeito na porta, barbudinho, sujinho, descalço. Esse é o Honório? É, semelhante a carinha dele. O Honório até mais bonito, aí tá feio. Tá. Parou na porta, ficou olhando por lá de dentro do bar. Eu não tinha ninguém lá dentro, falei, que se devia estar parado, encostado, não batendo na porta, olhando, não tem nada. Depois, a hora que eu joguei o toquinho de cigarro, daí que eu percebi, ele foi lá e pegou o toque de cigarro. Ele estava esperando jogar um toquinho de cigarro, porque ele não tinha vergonha, aliás, tinha vergonha de pedir um cigarro. Acho que ele nunca pediu nada a ninguém. Se ele jogar no chão, ele catava. Se alguém oferecesse, ele fumava. Sim, tudo também, com comida também. Depois, no momento, chamei ele para entrar. Eu acho humilhante o sujeito ficar lá esperando se jogar um toquinho de cigarro para o sujeito catar. Chamei ele para dentro para sentar comigo, para fumar um cigarro à vontade, normalmente, como todo mundo faz, né? Daí ele entrou, daí nós começamos a conversar, bater papo, perguntando para ele do Honório como é que era a vida. Daí eu percebi como é que o morador de rua vive, praticamente sem identidade, sem moradia e sem lugar nenhum para dormir, para comer. O sujeito dorme e acorda na calçada. Sem dignidade, sem respeito. Nada, absolutamente nada. Imagina o sujeito acorda ou está com fome, quer tomar um banho, não tem absolutamente nada. Isso é um horror isso aí, né? E ficamos ali conversando e percebi que ele entra numa espécie de delírio. Um sujeito que vive sozinho, tal como ele, começa a delirar e achar que todo mundo ali é dele. Ali, Honório, e as coisas da vida, como é que fala? Paulo, daí que está apresentado, sabia meu nome, fala, ué, todos os carros aí é nosso, né, Paulo? Falei, tá certo, não é tudo nosso, não tem dono, ué. O mundo também é nosso, é tudo nosso. Os aviões se passam e entrei na conversa com ele. Daí ele ficou alegre, daí começou a rir. Daí eu entrei no surrealismo dele. Começamos a conviver aquilo ali, brincando, para deixar ele alegrinho. Ficou, eu também fiquei, né? Foi no momento que ele foi sair, eu falei, e agora, Honório, para onde você vai? Daí que ele citou, eu sou um corpo morto no deserto, mano. Daí pegou pesado. Eu falei, o sujeito não é tão assim, alienado da vida. Se fosse, eu não diria isso. Essa frase seria... Qualquer poeta gostaria de falar isso.
Eu sou um corpo morto num deserto. Morto num deserto humano. Num deserto humano. Onde não existe ninguém. Aí nasceu o Portal dos Desabitados. Daí comecei a desenvolver a história. Mas, e nesse período você teve contato com ele outras vezes? Várias vezes. Daí, tem ainda? Ele é um amigo teu? Sempre foi. Se tornou um amigo? Depois ele sumiu. Aí encontrava com ele e falava, daí a gente era sócio. Era dono de tudo. Sentava e ficava conversando sobre os nossos negócios, criação de gado, vai tudo bem, usina, tinha um monte de usina. E ficava entretendo ali num tempinho com ele. Até um dia, se vê como falar de amor ofende. Eu estava com uma namorada bonita, chegou o Honório vem vindo. Meu amigo Honório vem vindo, né? meu amigo sócio Honório vem vindo. Uma moça que estava morando comigo não sabia, não conhecia. Tinha comentado, Honório, cara bonito, boa gente e tal. O Honório chegou e se sentou, ele só entrava em qualquer estabelecimento quando eu estivesse junto lá. Eu não entrava em lugar nenhum. Ele criou essa liberdade, ele entrava, sentava, via que não tinha toda a liberdade para isso. E a moça que estava comigo falou uma besteira tão grande que ele saiu tão apavorado que ele levantou, Cristina, ele nem olhou para trás, ele saiu andando de costas para a rua. A moça cometeu uma brutalidade com indivíduos que nunca tinham ouvido falar de amor na vida. Pegou na mão dele e falou, Honório, como você é lindo, eu te amo. Nossa, aquilo foi uma bordoada na cabeça dele. E você não sabe a história de vida dele? Ué, não tem jeito de saber, né? Como nem ele sabia. E aí o Honório veio pro livro? Daí eu fui desenvolvendo histórias. Ele chegou a ver o livro? Não, que ele sumiu antes. Sumiu. Tá, talvez um dia você encontre ele para mostrar o livro para ele. Pois é. Daí esse da Capes é ele mesmo. Ô Paulo, só pra gente terminar o nosso bate-papo aqui, porque tá acabando já o nosso tempo. No começo do programa eu falei de várias características, né? Os sinônimos, né? Do Paulo. Pintor marginal, poeta das tintas, artista maldito. Tudo é ruim. Que história é essa? Isso é ruim? Não, Pintor marginal, poeta das tintas? Não. Não, é uma coisa interessante que isso aí é conversa criada pelos jornalistas. Eu não me intitulo dessa maneira. Não. Como que você se intitula? A pessoa que vai fazer uma reportagem logo põe lá aqui que é pintor, pintor marginal. Tô te falando que esteticamente a miséria é maravilhosa, até para falar, para escrever. Como que você se intitula? Simplesmente pintor, ué. É isso. Mas e a tua personalidade, Paulo? Então, mas aí como é que você imagina, como é que eu posso deduzir minha personalidade? É uma coisa interessante, Cristina. Cada homem é justamente o que ele faz. Se eu faço arte que é considerado marginal, maldito, qualquer coisa, então eu sou isso também, né? Que a arte, no caso, faz parte da minha vida, do meu corpo, físico, mental, tudo. Hein? Até em tudo. Até o fim. Até o fim. Até na sandália, na bermuda, na camiseta, tudo. Hein? Eu não sou duas pessoas, sou apenas o pintor. Quando eu falo o pintor, eu estou acasalado com a arte, com a pintura que faço. Tem jeito de separar, né? Não tem jeito. Nesse caso, o Honório sou eu. Quando pergunto quem é o Honório sou eu. Ainda não percebeu? Pode contar a chave de volta que o nosso tempo acabou. Acabou. Mas a chave do tesouro. Mas pode continuar mais. Você volta depois. Depois de várias tentativas você veio. Mas tem muito. E você volta depois. Tem muita coisa. Então, uma hora que você quiser, você volta. Eu vou contar para você, que podia contar, dormir várias vezes no cemitério, junto com os defuntos. Aí já é loucura. Aí nós vamos fazer a parte da loucura, eu sei. Era necessidade Tô brincando.